Então o que acontece? Os ingleses estavam aqui, né? Na Índia, Índia. tal, colonizando, Suez, rotas de navegação, um monte de colônia, Oriente Médio, estavam tudo aqui. E o Império Russo, isso século XIX, ainda não era União Soviética, estava aqui avançando para a Ásia Central. Olha que interessante, todos esses países aqui, Uzbequistão, Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, são os países da Ásia Central. E eles eram ex-repúblicas soviéticas. Você vê a influência, e os russos sempre tiveram presentes aqui. E aí você tem um país que separava a Índia britânica do avanço do Império Russo, que é o Afeganistão. Ah, o Afeganistão. Porque Paquistão e Índia era a mesma coisa, né? Tá. Lembra? Tipo, você teve a independência da Índia e a separação, mas eles não estavam, eles estavam meio que unidos. Aqui era uma coisa só. Então você tem o Afeganistão. Século XIX, os ingleses vêm para o Afeganistão. São derrotados lá pelos afegãos. No século XX, é a vez da União Soviética, de novo, paranoica, com medo aqui, ser vulnerável, invade o Afeganistão de 1979 a 1989. Perde a batalha. E ela perde para quem? Para um grupo que é formado, que se chama Talibã. Não para eles, mas esse grupo nasce quando os soviéticos estão tentando dominar o Afeganistão. Quem que vem lutar aqui no Afeganistão junto com esse grupo que tinha sido formado, que chamava Talibã? Um cara da Arábia Saudita, que chamava Bin Laden. Caramba! Por que o Bin Laden veio para cá? Existiam umas escolas religiosas chamadas madraças, seminários muçulmanos, islâmicos, financiados pelos sauditas. Quem que veio lutar no Talibã para salvar o país? Um monte de jovens dessas escolas. Era um grupo revolucionário de resistência religiosa fundamentalista, Talibã. E começou a vir gente de outros lugares. Um dos caras que veio era o Bin Laden. Quem estava treinando esses caras contra a União Soviética? Guerra Fria. Americanos? A CIA e o Serviço de Inteligência do Paquistão. Caramba, os caras estavam criando... Isso, só que eles não sabiam. E aí começam as teorias da conspiração, Vilela. E não por isso sabiam? Que é difícil. Não dava pra sabe prever? Que o cara vai virar, o cara vai te odiar mortalmente. Tipo, pô, você tá aqui comigo, tamo sei lá, e amanhã brother, eu faço um podcast e começo a concorrer com você. Você fala, mas o cara foi lá, eu dei viu pra ele, então sei eu lá. devo me preocupar. Quem chega no poder em 96? Talibã. Ele ganha a guerra e domina o país. O Talibã, o que une eles é a religião? A religião, etnia, eles são pashtuns. E eles são dos mesmos clãs e tribos e tal. Eles estão aliados com outras redes de outras tribos e outros clãs. Por exemplo, uma filiada do Talibã chama a Rede Haqqani, que é um grupo que vive na fronteira aqui do Afeganistão com o Paquistão. Haqqani Network. É uma rede de outros senhores de guerra e tal. Mas voltando aqui pro o Bin Laden. O Bin Laden sai e ele vai pro Sudão. Aqui, ó. E ele fica aqui no Sudão um tempo. E o Afeganistão dominado pelo Talibã. Aí o Bin Laden volta pro Afeganistão e fala: galera, eu preciso treinar um pessoal aqui, eu tenho um plano. Pra fazer um ataque contra os Estados Unidos. Então, por que deu essa reviravolta, você sabe? Porque ele entende... O objetivo dessas organizações fundamentalistas é recriar o califado. O que é o califado? É o Império Islâmico no coração do mundo islâmico. Tá. Isso existiu na história séculos e séculos atrás. Eles dominavam esse... Isso. E era um império baseado na lei islâmica. E essas organizações fundamentalistas fizeram interpretações das leis religiosas e querem recriar esse momento de aura, esse ápice da civilização islâmica, a qualquer custo. O Bin Laden funda essa organização, Talibã chama estudantes. A palavra Talibã quer dizer estudante, que eram os caras que estavam estudando aqui nas escolas religiosas. E Al-Qaeda quer dizer a base. E aí ele forma a Al-Qaeda e fala assim: o problema do Oriente Médio, o problema do mundo islâmico, a gente não consegue recriar o califado porque existe Estados Unidos. Interferindo. Vamos destruir o Satã e depois a gente vai dominar todos os outros países daqui porque não vai ter mais os americanos impedindo a gente de dominar os países daqui. Israel tá nessa panela também? Tá. Junto com os Estados Unidos? Junto com o Satã, Tá.
Aí ele planeja o ataque do 11 de setembro e faz o ataque. Aí aquele ataque marca os Estados Unidos, e os Estados Unidos vira na ONU e chega e fala assim, fui atacado. O Conselho de Segurança vira e fala assim, você está autorizado a intervir. Tá aqui, todos os países, China, Rússia, todo mundo, ninguém disse não, ninguém vetou. Falou, vai, missão autorizada pelo direito internacional. Estados Unidos invade o Afeganistão com uma coalizão de vários outros países. Derruba o Talibã. Só que aí ele derruba e fala assim, bom, mas se eu for embora, a Al-Qaeda vai voltar. Claro. Porque o Talibã vai voltar. Então eu preciso construir um exército no Afeganistão. E aí ele começa a construir um exército. Isso começa a ser difícil. Aí ele fala, não adianta só ter o exército se não tiver governo, não tiver país. Preciso construir uma democracia, preciso construir um país. E o Talibã escondido nas montanhas guerreando com ele. Caramba. E eles perseguindo o Bin Laden. E eles achando que o Bin Laden estava aqui. Quando no fundo o Bin Laden estava aqui no Paquistão.